Olá, Dulce. Olá, doutora Dulce. Qualquer dia está a prescrever receitas, o Jorge Gabriel. Não, quem prescreveu receitas, ele prescreveu as coisas direitinhas, fazer, já percebeu que o sono não é acumulativo, que não é ao fim de semana que se vai recuperar o que se não dormiu durante a semana e que é necessário regras. Quantas pessoas não dizem isso a partir de quarta-feira? Ai, eu estou arrasado, mas sábado, sexta para sábado, vou dormir até me apetecer. E não resulta. Não compensa. Sente-se um bocadinho mais confortável, porque realmente acaba por dormir. Às vezes sente-se ressacado, não é? Porque é assim um excesso de... E porque muitas vezes vem também a falta da cafeína, que normalmente tomam durante o dia, não é? Normalmente de segunda a sexta para acordar. E tem dores de cabeça, e tem sinais de abstinência, e tem isso tudo. Portanto, o melhor é realmente ritmar. Se não conseguir, no máximo 2 horitas a mais. Não vale a pena compensar, tipo barrigada de sono para o resto da semana, porque não compensa. Não resulta. Não resulta. No entanto, há quem tenha a falta de qualidade do sono ao longo da semana, não como consequência do seu stress, também pode suceder, mas não como consequência do seu stress, mas por outras origens, não é? Nós temos vários tipos de insónia. Começamos com a insónia primária e secundária. A primária é aquela que vem sem qualquer outro tipo de perturbações. Não é consequência de nenhuma outra patologia. Pronto, acontece e pronto. Sim, naturalmente. Mas isso são só 25%. O resto vem, nem que seja de problemas emocionais, nomeadamente a ansiedade, a depressão, o stress. Outros não, outros são efeitos secundários. Patológicos, não é? Exatamente, de doenças e de patologias bem mais graves e que acontece depois, nomeadamente às vezes até com a interferência de alguma medicação que estejam a tomar, e daí o perigo da automedicação que nós vamos falar. A insónia aparece como consequência disso. Partimos então para o trabalho que preparou? Sim. Vamos a isso. Ora, estamos a falar de distúrbios do sono, mas fundamentalmente da automedicação e de alguns conselhos que devemos dar para que não estejam em casa a tomar medicação ou da pessoa que vive connosco, ou da vizinha. É que muitas vezes as pessoas realmente, exatamente, este é o primeiro, as pessoas que receitam alguma coisa ou que prescrevem, por exemplo, a Dona Maria, que se sentiu muito bem agora com o medicamento, diz à outra senhora aqui, só que ela não diz ou não se percebe que foi o médico que lhe o receitou e que se calhar para a vizinha do lado não é o mesmo. Nós, os médicos têm uma prática clínica, eles não se automedicam e acham que é errado automedicar e muitas vezes nem automedicam a própria família. É um conceito errado. Sim. Eu tenho até um colega na Ilha do Corvo porque às vezes a emoção tolda um bocadinho de discernimento, não é? E ele desmaiou literalmente em cima da esposa numa cirurgia ao apêndice, de tal forma que ficou. Claro. Portanto, isto é elevado ao exagero. Da Ilha do Corvo. Mas aí na Ilha do Corvo deve existir um médico. Sim. Pois, e ele não tem outro remédio, que não seja automedicar-se, não é? Digo eu. Faz, agora através do Skype já consegue Estou com estes sintomas, o que é que tu achas? Okay. Exatamente. Não, mas realmente é uma prática que não se deve fazer, e nós vamos ver várias coisas. Temos que saber várias coisas sobre o medicamento. Já estivemos a falar um bocadinho sobre o tipo de insónia, não é? Insónia pode ser primária ou secundária, mas também pode ser mais. Pode ser inicial, ou seja, aquela pessoa que chega à cama e dá voltas e voltas 1 e 2 horas e não consegue adormecer. Pode ser outro tipo de insónia, a pessoa até adormece e depois acorda às 3, 4 da manhã e já não consegue conciliar o sono. Ou pode ser, efetivamente, até pode serem as duas, ou então pode ser aquela que acorda, por exemplo, às 5 e depois já não dorme mais. Portanto, pode ser vários tipos de insónia. Daí é importante ser um clínico a avaliar, a perceber se há outras intercorrências médicas, se tem outras patologias, que nós já falamos. Daí, quanto tempo leva a fazer efeito? Porque há um medicamento que atua mais no início, e daí será para a insónia inicial, outro para a insónia intermédia. Portanto, essas coisas todas têm que ser vistas. E também nós temos que saber quanto tempo é que dura o efeito desse próprio medicamento. Não vá depois prejudicar o nosso desempenho logo no dia-a-dia, exatamente. Quando nos levantamos. Claro. Até porque alguns deles, como vamos ver, têm os próprios efeitos secundários, porque os medicamentos não são inócuos e prejudicam não só a condução, como o trabalhar com as máquinas. Se interage com outros medicamentos, como nós já falamos aqui um bocadinho, por exemplo, os medicamentos para a hipertensão, às vezes o chamado indutor de sono, que são estes medicamentos, até pode ser benéfico, se o médico tiver a avaliar e vir que a hipertensão, portanto a tensão arterial alta
está ligado com problemas de ansiedade. Se calhar, se lhe der um comprimidinho destes, vai controlar um bocadinho mais a ansiedade e a pessoa vai baixar a tensão. Se tomar, por outro lado, por iniciativa própria, pode fazer picos de tensão e vai ter ao hospital, às vezes, com taquicardias. Mas eu julgo que o maior receio é mesmo um dos efeitos secundários, que será o vício, não é? Esse é o que nós vamos ver assim. Quais os efeitos secundários? São imensos. Podemos só espreitar então os efeitos secundários e depois propunha que fôssemos ouvir algumas das dúvidas que encontramos na rua. Como eu já disse, encobrir alguma outra doença que a pessoa tenha. Normalmente a insónia está ligada a outras doenças, como já vimos. A dependência, que nós chamamos de tolerância. Ou seja, a pessoa começa, por exemplo, com 0,5 e passado 2, 3 meses, 4, já não consegue e passa para 1 e depois já não dá 1,5 e depois vai correndo os outros todos. E nós vemos que não é tão pouco comum como isso. Até ouvir pessoas famosas, atores, às vezes, que acabam por cometerem suicídio, não é? Porque se automedicam e a dose é excessiva e acabam por falecer. As alterações no sistema hormonal, nomeadamente nas senhoras, os problemas de memória são gravíssimos. A interferência com outros medicamentos, nomeadamente com medicamentos para os rins e para o fígado, porque são órgãos que vão fazer com que o próprio medicamento depois seja excretado, seja saia do organismo. E disfunções sexuais, nomeadamente a secura vaginal nas senhoras e a disfunção erétil no homem. Nos homens. Pronto, estes são alguns dos perigos. Serão os perigos aqueles mais prevalecentes. Sim. Vamos então observar algumas das respostas que foram dadas ao Hélder Reis sobre este tema. O Hélder que foi então até à rua. Quer saber como dormem os portugueses e se eventualmente tomam alguma coisa para dormir por livre iniciativa ou por receita médica? Costumam dormir bem? Sim. Mais ou menos. Costumo, graças a Deus. Sim. Bastante. Costumo. Sim. Durmo bem? Durmo. Nunca tomaram nada para dormir? Eu não. Eu tomo uma Toma por livre iniciativa ou por receita médica? receita médica. Nunca tomou nada para dormir? Não senhor. Não. No, ainda não. Acho que quando seamos maiores sim, mas agora não. Não. Já. Por iniciativa própria ou receita médica? Receita médica. Muito Felizmente bem. que encontramos zelosos cidadãos que portaram-se bem. apenas tomam por receita médica. A prática clínica, se calhar, não é isso que demonstra. Não é. Nós somos um país da União Europeia dos que consome mais medicamentos para dormir. Uma grande percentagem é de facto por prescrição, mas há uma grande percentagem em que não é. Eu acho que também o facto de nós irmos falando sobre isto vai fazendo com que as pessoas se despertem e estejam um bocadinho mais atentas. Mas ainda existe muito o que é que tu tomas, toma isto e experimenta. E porque a pessoa nunca tomou nada, de início até vai fazer efeito, não é? Claro que faz. Há uma série de noites que não dorme, não tem antecedentes, não tomou medicação nenhuma. Portanto, aquilo durante algum tempo, em uns 3 mesitos, irá fazer efeito. Ao fim disso é tal coisa, vai começar não só a automedicar-se, mas a aumentar as dosagens, o que também é perigoso. Só perguntar-lhe o seguinte, é mais recorrente a alteração do sono nas idades mais avançadas ou atinge todos os escalões etários? Nós tínhamos a ideia que era só as pessoas a partir dos 65 começariam a dormir mal, porque é normal com o ciclo do sono altera-se, não é? Alterna-se a partir de... Não precisamos tanto fica dormir, mais irregular, não é? Exatamente, fica o sono mais leve, as pessoas vão fazendo aqueles cochilinhos durante o dia. Não, mas agora as idades mais prevalentes é a partir dos 40 anos. Há muitos jovens também, nomeadamente assim que entram para a faculdade começam a ter distúrbios de sono, porque começam a estudar, começam a fazer as noites, desregulam e a partir daí começa, mas a idade a partir dos 40 anos, 40, 45 anos é uma idade em que muita gente tem perturbações de sono. Estamos a falar de insónia, mas há uma série de outras também, há a apneia e por aí fora, depois também vem. Bom, principais efeitos colaterais, sem orientação médica, claro. Pois. Eles são principalmente comportamentais, ou seja, eles dependem um bocadinho do paciente e da dosagem. Isto não há medicamentos bons nem maus, têm é que ser bem utilizados. Sim. E também não há doenças, nós temos pacientes. O que é bom para o Jorge Gabriel pode não ser de todo bom para a Sónia ou para outra pessoa qualquer, não é? Quais são os principais? Sonolência no dia seguinte. E porquê? Diz assim, então se é para dormir, como é que vai causar sonolência? Porque este tipo de medicação vai fazer com que os nossos estímulos elétricos no cérebro estejam mais brandos, portanto, estejam mais lentos, que é para nós conseguirmos acalmar e dormir. Lembra-se que eu disse que ninguém dorme com ansiedade. Ora, se tomamos uma dose excessiva para nós... No dia seguinte, as pessoas vão andar...
como diz, perturbados. mais vezes diz, anda todo dopado, não é? Se nós vimos É a mesmo. pessoa até arrasta a fala, até Sim, consegue. sim. Essa é uma das consequências que está, e é um sinal que está a tomar excesso de. Não tem fase REM, ou seja, não tem fase do sonho e também a fase do sono profundo é praticamente nula. Ou seja, a pessoa até vai dormir, mas vai ter um sono muito leve, não vai ser um sono reparador. Dificuldades de concentração, como nós já temos falado aqui, se a pessoa não chega às fases profundas do sono, não vai reparar, Claro. no dia seguinte não vai estar capaz de trabalhar. As taquicardias, que as pessoas andam sempre aos ais e com o coração a bater. Suspirar, não é? A suspirar, não é? Porque a pessoa não sabe muito bem o que é que se passa, não é? É o excesso de medicação. A dificuldade em reter informações novas. Acabam de lhe dizer... Memorizar? Sim. Acabam de lhe dizer um número de telefone ou um nome e você... e já não consegue. Sim. Porque os tais circuitos de aprendizagem e devido a estar a parte elétrica do cérebro muito mais lenta, ele não tem capacidade de reter essa própria informação. Não, mas isso não sucede frequentemente assim que acabamos de nos levantar ou nas primeiras horas do dia desperto, com toda a gente? De forma geral, sim, mas não é? ao longo do dia isso vai Claro. se dissipando e não nestas pessoas. E não nestas- Para não acontece, alarmar, não é? não acontece também quem passa muito tempo por privação do sono, porque aqui se as pessoas tomam medicação, supostamente dormem bem durante a noite, dormem muito, mas são sintomas que também acontecem Dormem quem não muito, dorme, não é? dormem muito, mas não dormem bem. Porque, tal como eu disse aqui, nem chegam à fase REM, nem chegam à fase profunda do Claro, sono, que é aquela fase delta É que eu já falei, retemperadora, não é? a fase retemperadora. Dormem muito, de facto. Dormem mais do que dormiriam se não tomassem a medicação. Exatamente. Mas não dormem bem, de facto, elas vão andar na mesma extenuadas. Tonturas, perda de coordenação e de equilíbrio. Muitas vezes já estão a tomar o tipo de medicação, nomeadamente ansiolíticos, antidepressivos. A depressão é uma das causas, normalmente a pessoa que está deprimida tem duas coisas, pode ter uma hipersónia, que só quer estar na cama a dormir, ou então não dorme. ou não dorme de todo. Se não for bem regrado, ele vai ter um excesso de... É como se estivesse a empanturrar-se, digamos assim, de açúcar. Aqui já tem um antidepressivo, já tem um ansiolítico e depois ainda vai tomar um indutor de sono, que normalmente também são dados para controlar os ataques de pânico, de ansiedade. Nestes mais recentes, que é agora uns chamados última geração, Sim. que tenta não interferir, não ter tantos efeitos secundários, mas também dão sensação de boca seca, tem variadíssimas reações alérgicas, não só em termos de pele, mas também gastrointestinais. O sonambulismo, as pessoas começam a deambular pela casa, começam meu a Deus. falar, as vertigens, ou seja, é uma panóplia de sintomas que realmente deve ser, mesmo com o acompanhamento médico, Isto sucede, imagine-se. poderá suceder, com a mas automedicação. aí o médico vai ajustando a medicação, vai reajustando, e é isso que eu digo. Se mesmo com a medicação, mesmo que tenha sido o médico, não comece a inventar, não comece a tirar e a pôr e a experimentar, pôr este mais aquele. Vai novamente ao clínico, olha, eu não me sinto bem, eu sinto isto, eu faço assim, como é que eu devo fazer? Não custa nada, não custa nada. Os problemas renais e do fígado são alarmantes. Este é o último quadro ou ainda temos? Temos um outro. Nós, quando criamos... Era exatamente isto que eu queria perguntar. Exatamente. Pois é, e como evitar chegar ao ponto de não dormir bem, não é? Exatamente. Como eu estava a dizer, é tudo comportamental. O grande problema é nós habituarmos as pessoas, Claro. Porque é mais persistente. Eu costumo dizer, 3 semanas, as pessoas com 3 semanas conseguem ver, se aplicarem isto, conseguem ver resultados. Não garanto que durmam uma noite de 8 ou 6 horas perfeita, mas que dormem muito melhor e acordam muito mais retemperados, sem dúvida nenhuma. Mas é preciso persistência. Pode ajudar a encontrar soluções. Muito Estou a mais. lembrar-me dos desempregados que desesperam por não conseguirem solucionar a sua vida. Muitas vezes uma boa noite de sono pode perfeitamente, ou várias boas noites de sono, podem ajudar a esclarecer. É o tal o ocupar-se. Ok, não digo mais. Okay. Não, Pode está continuar. perfeito. Não, está perfeito, é mesmo isso. Pode Quando eu- ajudar a encontrar soluções. Eu quando pus aquilo ali a ocupar-se é mesmo isso, foi mesmo a pensar nas pessoas que têm imensos problemas, de vária ordem, nomeadamente financeiros, conjugais, seja o que for, e que durante a noite muitas vezes seja isso que lhes esteja a retirar Sim, o sono, sim, não é? sim. Mas durante a noite não é isso que vai fazer. Tentar, eu costumo dizer, então, as tais listinhas, as preocupações que têm,
tentar tratar disto, sei lá, ir ao centro de emprego outra vez, fazer isto, aquilo, porque o cérebro tem uma capacidade fantástica de apreender outra vez. E quando percebe que nós estamos ativos ou proativos a fazer alguma coisa, ele percebe que nós já estamos a resolver o problema e baixa os níveis de ansiedade e a pessoa consegue dormir melhor. E se dormir melhor, vai estar com as suas capacidades mais prontas para no dia seguinte conseguir fazer mais alguma coisa. No fundo é criar objetivos, não é? É isso, é importante. Mesmo que alguns deles possam parecer impossíveis. Exatamente. Eu costumo dizer que há que ser realistas, não é? Claro, dia claro, a dia. Claro. Costumo dizer que estes medicamentos são um bocadinho como as muletas. Imagino que alguém tem uma fratura. Durante algum tempo vai ter que andar engessado e usar a muleta. Durante o tempo determinado que o clínico diz. Se andar demasiado tempo, o que é que acontece? Fica contraproducente. Começa a perder demasiada massa muscular e a muleta, em vez de estar a fazer bem, está a fazer mal. Claro. Com este tipo de medicamento é exatamente a mesma coisa. Então, soluções. Mudar os hábitos. E estava a falar de uma faixa da nossa sociedade que agora, infelizmente, é muito, nomeadamente os desempregados, que começam a trocar, eu tenho contato com alguns, começam a trocar os hábitos de sono. Então fazem maratonas a ver televisão à noite, não é? Porque no outro dia não querem pensar no que têm e é compreensível, mas isso não vai ajudar. Não vai resolver o problema. Não, eu costumo dizer, pronto, uma semana ou duas é normal, tipo férias, pense nisso, faça só isso, mas depois não, mudar hábitos, levantar-se à mesma hora, ir procurar emprego, fazer N coisas, claro, é importante fazer não isso, é? ter rotinas, levar os filhos, ir buscar, seja o que for. Ajudar os vizinhos, às vezes, ajudar os vizinhos, pelo menos sente-se útil. Sim. Praticar exercício físico, se não é mais nada, andar agora, caminhar por aí, há imensos sítios em que a pessoa pode fazer caminhadas, com a família, com os amigos, conhecer alguém, falar. O animal doméstico. Eu tenho alguns doentes que me dizem que têm um cão que o leva a passear. Exatamente. Porque são obrigados a... Exatamente. As pausas ao longo do dia, como eu já disse, 5 minutinhos de pausa de vez em quando, com os exercícios de respiração. Ou cochilar um bocadinho também, não faz mal nenhum. A respiração, o relaxamento físico e mental. É importante, se as pessoas quiserem, nem que seja ver uma revista que lhes agrada ou alguma coisa assim, nem precisam comprar, vão ao centro comercial e podem ver. Estamos a falar deste estilo de pessoas, verdade, não é? É verdade. A prática religiosa, quando eu falo na prática religiosa, é as pessoas terem objetivos. Não é preciso estar ligado a nenhuma religião, mas nós somos seres espirituais. Já uma ajuda, meditação, exatamente. O ocupar-se, o ver televisão, conversar e ouvir música, que é importante. Já que estou nesta situação, costumo dizer, se não tem laranjas para fazer laranjada e tem limões, faça limonada. Faça limonada. Exatamente. Conversar, estar um bocadinho mais com as pessoas, estar com os filhos e ter rotinas. Uma boa técnica, e a doutora saberá isso com certeza muito melhor do que eu, é ouvir uma música relaxante antes de ir dormir. Fantástico, é fantástico. É o que ajuda muito. Eu costumo dar os CDs com o exercício de relaxamento e todos eles têm música calma. Seja umas baladas, seja mesmo música calma. O Mozart é muito bom, há estudos a ser feitos porque não sabem ainda porquê, mas eles induzem muito bem, ele induz muito bem o sono, portanto... Ainda bem. A alimentação, ter cuidado com a alimentação, não comer grandes coisas. Comer nem que sejam umas bolachinhas ou um bocadinho de pão, um bocadinho de leite à noite, porque tem os tais substâncias que eu já falei que vão ajudar o cérebro a preparar-se para dormir. Não ingerir álcool. O álcool, embora seja um relaxante muscular, vai interferir nas fases de sono e não vai deixar dormir. Delegar tarefas. Pedir ajuda. Porque é que não sabe pedir ajuda, não é? As pessoas ainda têm... As pessoas ainda se envergonham. Muito. Nomeadamente os homens têm muita vergonha de pedir ajuda e de pedir emprego e de pedir... Não tem que pedir, não tem que ter vergonha. Tem necessidade. Delegar. Se calhar há alguém que até está a precisar dos serviços dele. Definir as prioridades. Era o que eu estava a dizer há bocado em ocupar-se. Ok. Sim, senhor, eles querem, por exemplo, um emprego agora, mas o que é que vamos fazer? O que é que eu vou tentar fazer? As minhas qualificações são estas, o que é que eu posso fazer com isto? Tentar ter o máximo de informação possível. Dizer não, que também é importante. Mas é preciso saber, não é? Saber dizer não. Muito que vemos é uma onda negativista, toda a gente diz que não a tudo. Não. Pois, mas não é... Não. Foi ou não foi? Não. Não é por aí. Quando eu digo não é aquelas... Isso eu concordo. Sim. Não ser negativo. Não é por aí. Quando eu digo não, é as pessoas que não são capazes de dizer eu já não consigo fazer mais. Sim. Então vão assoberbando de trabalho. Nós não devemos ser... Limites. De saber quais são os seus limites. Exatamente, estabelecer limites. Em relação ao que disse não, ao negativismo, isso é muito importante, porque tem tudo a ver com a atitude.
Se a pessoa de início está logo a dizer que não consegue ou que não faz, quando às vezes me dizem eu vou tentar, quando me dizem eu vou tentar, eu já digo logo, começou a ver o caldo entornar, ai, não digo foi? logo, e zango-me. E zango-me. Se diz, eu vou tentar, é porque já está a partida a pensar que não vai correr nada bem, que não vai conseguir fazer. Já está nos 50%. Não É o meio copo ou meio vazio, já está no meio vazio, portanto, não. Exatamente. Vai fazer e depois vai-me dizer como é que correu. É assim que tem que ser. Ter um animal de estimação, que já falamos nisso, ajuda as pessoas que muitas vezes estão sós, isoladas, a ter não só companhia, mas também a ter, com licença, a ter as tais rotinas que tem que fazer, porque até tem que se levantar de manhã para dar de comer ou para ir passear o animal. E enquanto vão, há sempre alguém que mete conversa com elas. Isso é importante. Combater a nossa solidão também é muito importante. E é muito difícil conseguirmos fazer nesta sociedade tão acelerada e também tão envergonhada, porque é isso que a maior parte das pessoas acabam depois por ser, porque não querem expor os seus problemas, não pedem ajuda. Não pedem ajuda. Quando, chegam muitas vezes só ao limite, não é? E só depois atingido o limite, o descontrole absoluto. Aí será muito pior, já passou o limite em que nós conseguiríamos controlar ou ajudar. Às vezes é demasiado tarde para se conseguir fazer alguma coisa. Eu estou-me a lembrar de alguns casos em que realmente foi até ao limite, foi mesmo até ao final. Sente na sua prática clínica que são mais os homens ou mais as mulheres que padecem de distúrbios do sono? As mulheres. Não só pela sua parte hormonal, mesmo em relação à medicação, as mulheres têm mais tolerância, ou seja, mais dependência. Não se sabe muito bem se é a parte hormonal que cria essa dependência, se é o próprio medicamento que interfere, ainda não se conseguiu perceber, mas são as mulheres. Em Portugal, a faixa etária que tem mais problemas de sono são as senhoras entre os 40 e os 50, viúvas, divorciadas ou solteiras, ou seja, se calhar aqui poderíamos fazer um outro estudo em termos de solidão e por aí fora. Bom, e também é sobre as mulheres que, desculpa, que acabam por cair ou recair mais muito tarefas mais as tarefas, também, não é? muito mais as tarefas. Nós já dissemos que pode ser outra causa de insónia. Sim. Normalmente a mulher é que desde cedo, não é, dá mais apoio à família, dá mais apoio em casa, tem outros papéis, não quer dizer que os homens não os tenham e não os partilhem. Mas de forma geral na nossa sociedade não são as mulheres que têm muito mais esses papéis. E depois quando chega a determinada altura, não é? Em que os filhos até já saíram, é que até têm se calhar as carreiras, aí é o chamado ninho vazio, aí começam a dormir mal porque têm demasiado silêncio em casa e agora o que é que eu vou fazer? E depois às vezes aí aparece a menopausa e depois também traz uma série de complicações que as pessoas não conseguem outros dormir. Distúrbios, não é? Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui à Passar a Liga mais uma vez. Bom fim de semana. Obrigada. Vai lá, dormam mesmo.